Salve Maria, paz e bem a todos vocês. Eu me chamo Viviane e esse é o canal dos Pequeninos do Reino. Sejam todos bem-vindos. Quero pedir a vocês que já curtam aí o nosso vídeo, não esqueça, compartilhe os nossos conteúdos, nos ajude a evangelizar, seja um inscrito em nosso canal, divulgue. Desde já, Deus lhe pague. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Estamos aí dando continuidade à nossa série em preparação para Pentecostes. O tema da série é Pentecostes, vida nova em Jesus. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante: carne versus Espírito Santo, um conflito interior. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É preciso que levemos uma vida no Espírito e não na carne. E olha só o que é que o Senhor ele vem nos falar hoje. Se você tem a Bíblia, pegue aí. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Se você não tem, anota. Para depois você ler, meditar, rezar com essa palavra, que é uma palavra muito importante, olha só. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne. Pois são contrários uns aos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando a Bíblia fala carne aqui, meu irmão, minha irmã, ela está falando da nossa natureza humana, dessa tendência que nós temos para aquilo que não é bom, para o pecado. E quando ela fala espírito, ela está falando de uma vida orientada por Deus, uma vida orientada pelo Espírito Santo. E nesse mesmo capítulo aqui, 5, Gálatas 5, lá no versículo 19, vai falar das obras da carne. E eu vou citar aqui algumas para que a gente possa refletir. E refletir para nós analisarmos que vida nós estamos levando, que caminho nós estamos tomando. Olha só as obras da carne. Fornicação é uma obra da carne, a impureza é uma obra da carne, as brigas, as bebedeiras, os ciúmes, as contendas, invejas, ambição, discórdias e outras coisas semelhantes. Tudo isso é obra da carne, tudo isso é contrário à vontade de Deus na nossa vida. E lá no capítulo 5, nesse mesmo capítulo, no versículo 22, vai falar também das obras do Espírito. E olha só, as obras do Espírito é a caridade, é a alegria, a paciência, é a afabilidade, a bondade, é a fidelidade, é a brandura, é a temperança. Então, tudo isso aí é a obra do Espírito. Então, hoje, eu e você somos convidados a refletirmos que caminho nós estamos tomando? Quais obras nós temos produzido em nossa vida? Obras da carne? Obras do Espírito? A reflexão que nós temos que fazer hoje é: não podemos seguir dois caminhos. Não tem como agradar a carne e agradar ao Espírito. Não tem como agradar a nossa natureza humana, a nossa inclinação para o pecado e agradar a Deus. Nós precisamos decidir qual caminho nós queremos trilhar. É essa reflexão que eu e você nós precisamos fazer hoje, meu irmão e minha irmã. O homem carnal é aquele que representa a vida velha.
É aquele que perdeu o sentido da vida, é uma vida morta, sem sentido, uma vida longe de Deus. E a vida, quando nós levamos longe de Deus, é uma vida totalmente sem sentido. É uma vida totalmente sem rumo. Quantas pessoas hoje que estão perdidas, por quê? Às vezes tem tudo para dar certo. Às vezes tem tudo para poder seguir um caminho e as coisas darem certo. Mas não, estão trilhando caminhos contrários à vontade de Deus. É por isso que as coisas não dão certo. É por isso que as coisas não se endireitam. Então é por isso que precisamos seguir aquilo que é a vontade de Deus, a inspiração do Espírito na nossa vida. Porque o homem espiritual é aquele que encontrou o sentido na vida. O homem espiritual, meu irmão, minha irmã, é aquele que encontrou a verdadeira felicidade. E quantos de nós não queremos ser felizes? Ou melhor, todos nós estamos em busca da verdadeira felicidade. E às vezes você conversa com as pessoas e muitos até falam, eu perdi o sentido da vida, eu estou perdido, eu não encontrei a felicidade, as coisas para mim só dão errado. Mas precisamos entender isso aí. A vida no Espírito é esse sentido, a vida em Deus é esse sentido, porque Ele é o verdadeiro sentido na nossa vida, é a verdadeira felicidade. E nós não podemos produzir frutos que desagradam a Deus. E as obras da carne, esses frutos da carne que eu falei aí, desagradam a Deus. E nós não podemos ficar com um pé no mundo, um pé na carne, agradando a minha natureza e agradando a Deus ao mesmo tempo. Se estamos fazendo isso, nós estamos enganando a nós mesmos, nós estamos enganando a Deus, nós estamos enganando o outro. E nós não podemos. Isso aí é um conflito que todos nós vivemos, que você vive, eu vi, todos nós, todos os seres humanos vivem esse conflito de carne e espírito, mas nós precisamos nos decidir. E a decisão é hoje, é agora, é a todo momento. A todo momento eu preciso estar decidindo, eu quero levar uma vida segundo a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade do Espírito Santo na minha vida. E eu vou deixar aqui algumas dicas que irão te ajudar nesse conflito, a vencer esse conflito interior. Leva uma vida no Espírito, leva uma vida na carne, para que levemos uma vida segundo aquilo que o Espírito Santo nos direciona. Primeira coisa, eu preciso ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Não tem como nós vencermos as obras da carne, o pecado, com as nossas próprias forças, não. Nem tente. A decisão é sua, mas o poder é de Deus. Nós temos que contar com a graça de Deus. E para isso precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Depois, uma vida de sacramento. É importante. Eu preciso rezar, ter minha oração pessoal, buscar minha intimidade com Deus, mas preciso ter uma vida de sacramento, uma vida de igreja. Buscar o sacramento da confissão. Se você tem tempos que não se confessa, se prepare, faça uma boa reflexão. Procure a igreja, procure um sacerdote, se confessa. Busca a Eucaristia é a vida, é o nosso alimento. Não tem como viver sem Eucaristia. Se você vai à missa aos domingos, amém, ótimo, porque isso é obrigação de todos nós católicos. Mas busca ir mais vezes se você pode. Então precisamos ter vida de sacramento. Outra coisa, sermos vigilantes. Porque às vezes nós rezamos muito, mas somos distraídos. Nós deixamos brechas nas nossas vidas. Convivemos com situações que nos levarão a pecar e não podemos. Nós precisamos afastar essas situações. Se você hoje quer uma vida no Espírito e vive situações que te levam a pecar, afasta, corta, fica longe. Se você sabe que aquela pessoa, que aquela situação, que aquele ambiente vai te levar a pecar, fica longe.
E é o que nós temos que fazer, porque às vezes nós rezamos muito, mas nós caímos, estamos sempre caindo nas mesmas situações de pecado. Estamos sempre caindo em tentação, fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, produzindo obras que são da carne. Por quê? Porque tem essas brechas que nós não fechamos, essas portas que nós estamos deixando abertas e que vão entrando em situações que nos deixam frágeis e nos levam a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Então precisamos ser vigilantes e contar muito com Nossa Senhora. É a última dica. Tem várias dicas, né? Mas aqui eu deixei algumas. Então, essa última aí, contar com Nossa Senhora. Se você hoje se sente fraco, se você hoje se sente impossibilitado, se você hoje se sente longe de Deus, se você hoje quer melhorar, às vezes você está na caminhada aí, mas quer melhorar, quer ser uma pessoa melhor, quer vencer aqueles pecadinhos, aquelas situaçõezinhas pequenininhas, mas que te levam a cair, peça a Nossa Senhora forças. Peça a ela que te ajude, porque ela foi a Senhora de Pentecostes, aquela que levou uma vida no Espírito. Amém? Então, eu te convido agora a rezar comigo, a entregar a sua vida, afirmar agora o seu propósito. Se você não está caminhando com Deus, se você deseja melhorar, peça agora a Nossa Senhora que te ajude. Ou se você já está na caminhada, peça a ela que te dê forças para que você continue firme, perseverando. Peça a ela que te ajude nessa caminhada, para que você possa fechar todas aquelas situações que te levam a pecar, que te deixam frágil, que te deixam longe de Deus. Nós te pedimos agora, Nossa Senhora, dai-nos forças. Nós te pedimos agora, Espírito Santo, dai forças a cada um de nós, para que nós possamos vencer toda essa inclinação para o pecado que nós temos, para aquilo que não é certo. Porque nós queremos levar, Espírito Santo, uma vida em Ti, uma vida segundo a Tua orientação, segundo aquilo que é a Tua vontade. Que assim seja. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que levemos sim uma vida no Espírito. Amém? Compartilhe esse vídeo, evangelize conosco, que desde já Deus te abençoe, que você tenha um santo e abençoado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.